Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos a mais um MoçaCast, todo domingo aqui no Café da Moça. Eu sou a Marta. Eu sou a Fernanda Moça e esse é o episódio 32 do MoçaCast, que a gente vai falar sobre o que realmente significa ser líder. Líder não, livre, no caso. Mas eu acho que esse erro foi legal, porque talvez ser livre significa ser líder de si mesmo. Mas o que você acha, Marta? Me conta aí quais são suas percepções sobre esse ponto. Cara, eu acho que a gente tem que... eu trouxe, né, esse tópico hoje para a gente falar, porque eu tenho conversado... A gente começa a falar sobre design humano, né? A gente fala vários episódios aqui, inclusive o 28, se você não entende nada de design humano, ficar um pouco perdido aqui nesse episódio. Espero que não, mas a gente sempre traz... exemplos muito práticos da nossa própria vida, do que está acontecendo, acho que você vai pegar, mas se você quiser saber mais sobre isso, no episódio 28, a gente praticamente fez um curso aqui, básico, mas ao mesmo tempo, né, bem estruturado, bem completo, sobre tudo que a gente sabe até agora de design humano. Fernanda, né, está se especializando nisso cada vez mais, foi uma ferramenta que ela traz uma certa liberdade, sabe? Ela, quando você começa a estudar ela, você começa a... Você primeiro tira um grande peso das costas, porque você às vezes se crucificava muito por ser de uma determinada forma, por pensar de um determinado jeito, por tentar... Você ficava tentando se adequar a uma determinada coisa que você acha que é certa, e você que está errado. Então, assim, a gente tem falado muito sobre isso. As pessoas à nossa volta que também estão descobrindo, porque a gente está, né, nesse processo aqui de evolução, tentando viver o nosso próprio design, essas pessoas, elas começaram a perceber e falar, nossa, isso que vocês falaram tirou um peso das minhas costas. Fernanda, inclusive, recentemente, né, não sei se vocês acompanham a Fernanda lá no Instagram, convido vocês todos a acompanhar, a Fernanda postou a gente está no feriado, né, fazendo essa gravação, e a Fernanda postou lá um post sobre moda eremita on. E tinha muita gente que se sentia, né, Fernanda, mal. Eu era uma dessas pessoas, enfim, de ter um certo modozinho eremita, né? E a galera se identificou muito com o post, falou, poxa, eu achava que isso era errado e tal. Então, a gente está aqui hoje para te ajudar a perceber como você é e realmente se sentir livre para ser quem você é. Mas aí tem uma pergunta, né, Fernanda? O que é ser livre de verdade? Então, o design, ele trabalha com a seguinte questão, assim, a gente veio aqui para viver a nossa estratégia e a nossa autoridade. Então, o primeiro passo é você conseguir... O que é isso, né? O que é estratégia e o que é autoridade? A estratégia é você seguir aquilo que você energeticamente está mais alinhado para fazer, é você operar de acordo com aquilo que a sua energia, como que a sua energia funciona, e a autoridade é você decidir de acordo com você mesmo. É você tomar de volta o poder de decidir de acordo com quem você é. Por quê? O que acontece? A maioria das pessoas, elas recebem um conjunto de crenças muito grande daquilo que elas deveriam ser, né? As percepções de sucesso, de satisfação, as percepções de, tipo, que você tem que casar, ter filhos, ter uma família XPTO e que você precisa ter um emprego assim, assim, assado, que você precisa provar o seu valor o tempo todo e que você precisa ter determinados indicadores para você se sentir amado e que você precisa, enfim, se sentir feliz o tempo todo. Precisa então, se planejar, ser uma pessoa disciplinada. Ter rotina, acordar às 5 da manhã, tomar suco verde. E aí, e comer de manhã, entendeu? Você não pode comer de noite de jeito nenhum. Porque e acordar cedo, e tomar banho frio, e... Isso imagina é um o pessoal da digestão no Brasil. Então, a digestão... assim... só para vocês entenderem por que a gente está desmistificando, né, esses ditos populares. Existem várias coisas no design humano que vão dizer como é que você funciona, como é que literalmente o design humano é um manual de quem você é.
Então, tem pessoas, por exemplo, que têm digestão, a forma delas digerir não só os alimentos, mas a vida, as informações da vida, etc. Esse tipo de ingestão é luz indireta, ou seja, essa pessoa funciona melhor quando só se põe. Então a galera fala assim: não, esse pessoal que fica vendo noturno, não, isso tá errado, você tem que acordar cedo. Não, tem gente que não tem que acordar cedo. Tem gente, por exemplo, que tem as variáveis todas, né? Digestão, ambiente, percepção do mundo, motivação, tudo virado para o lado fluido da vida, que é a direita ali. E simplesmente a pessoa fica ali tentando se condicionar, porque existem essas percepções da manada que dizem que você tem que ser um ser humano disciplinado, que disciplina vai te levar muito longe. Eu acho que não é nem disciplinado, é estratégico. É que todas as suas ações precisam ser friamente calculadas e que você precisa estruturar a sua vida. Ordenadas. E assim, o grande lance é que não tem certo e errado universal, né? Existe aquilo que funciona para um ser humano e existe aquilo que funciona para outro ser humano. E você vai saber como navegar isso através da sua estratégia, que é aquilo que o seu tipo energético vai ditar, porque é como que a sua energia funciona no seu corpo, e a sua autoridade, que é a forma como você veio aqui decidir. Como você toma decisões. Exato. Que não é com a mente. Que não é a sua mente. Que não é com a mente. Né? A gente, inclusive, vai falar dos centros de percepção e vai falar por que você não deve tomar decisões com a mente. A gente já tem falado isso em alguns episódios, mas a gente sempre traz isso de uma forma diferente aqui para ver se fixa na cabecinha de vocês, né? Para que ela pare de falar bobagens e deixe você começar a perceber todo o resto do seu corpo conversando com você. Eu acho que... Mas, assim... Por que precisa acontecer o que a gente chama de processo de descondicionamento? É porque tipo, você foi criado com todas essas verdades. Essas verdades foram embutidas em você. Você negou por muito tempo o seu centro de autoridade, você não usa a sua autoridade e você não age de acordo com a sua estratégia. Então, para que isso aconteça, e para que você possa viver corretamente como você mesmo e tomar de volta o seu poder e ter a sua liberdade estabelecida, você precisa se entregar a esse processo. E aí o processo de descondicionamento é muito louco, porque não é agora, não é tipo de uma hora para outra, assim. Ah, não, agora eu vou seguir minha estratégia de autoridade, está tudo certo. Vai dar tudo certo na minha vida, tudo que eu quero vai se manifestar e é isso. Na verdade, a dor, né, Marta, que demora 7 anos. Porque precisa acontecer uma mudança, inclusive celular. Você precisa trocar as informações que foram armazenadas nas suas células e demora 7 anos você trocar todas as células do seu corpo. Então, se você estava operando de uma determinada forma durante toda a sua vida, se você foi condicionado a achar que você precisa de rotina, a achar que você precisa ter uma estrutura, a achar que você tem que provar seu valor o tempo todo, a achar que você tem que suprimir as suas emoções, ou então que você precisa, enfim, a achar que você precisa não ter conflito com ninguém, a não confrontar as coisas. Enfim, há todos os temas que a gente chama de não eu, deixar de ser quem você não é, demora muito tempo. E antes que você fique com preguiça de esperar esses 7 anos para as coisas acontecerem, vou te falar que quanto mais rápido você começar, mais rápido termina. Porque você tem 2 alternativas aqui a partir dessa informação que a gente passou. Você pode ignorar tudo que a gente falou, e aí você vai virar o seu não eu, e a gente vai falar um pouco sobre as consequências de você não ser livre para ser quem você é, né? E começar a enfrentar o oposto do que a gente chama de assinatura. A assinatura é quando você está alinhado com aquilo que você é, está se permitindo ser quem você é, está tendo liberdade de ser quem você é, você sente, né? No meu caso, como meu tipo energético é gerador, eu sinto satisfação de viver. A Fernanda atinge o sucesso, né? Ela sente o sucesso na vida dela porque ela é um guia. Pessoas que são promotores vão sentir a paz,
Olha que maravilha. Rapaz, é Né? maravilhoso. A paz. Nós estamos aqui no domingo de Páscoa. Você está querendo sentir a paz? Você, por acaso, é um promotor? Presta atenção. Pode ser que você esteja com Exato. muita raiva aí acumulada, justamente, né? Ou embutida. Às vezes você nem sabe que você está com essa raiva toda, mas os outros estão percebendo. Também vamos falar disso. Então, assim, existe no frigir dos ovos aqui no. Fernanda adora quando eu falo isso. Não, é mamãe que adora. Exato. Existe, né, uma percepção da manada, que é a que te condiciona, e acaba essa percepção sendo colocada em detrimento, no caso, da sua percepção interna. Você ouve a manada, né, e acaba abafando essa percepção interna que está sempre falando com você e você acha que ela está errada, porque não é o que está todo mundo. E por que acontece isso? Porque, biologicamente falando, seres humanos são seres sociáveis, são seres que precisam viver em comunidade, porque a gente precisa, hoje, nesse momento que estamos vivendo, nessa era que estamos vivendo aqui, pode ser que essa era esteja acabando? Pode ser, mas o fato é, hoje, nesse exato momento, em 2023, estamos gravando esse episódio, as pessoas precisam uma das outras. Para a gente estar gravando esse episódio aqui, teve gente que fez esse microfone, teve gente que colocou a internet na minha casa. Você pode achar que você está sozinho aí no mundo, mas querendo ou não, estamos vivendo aqui, né? O fato de ter o Google lá nos Estados Unidos proporcionou a gente estar falando essa mensagem aqui para você hoje. Então, muita gente está envolvida, vivemos aí uma sociedade interdependente, né? Ou em busca disso. Então, assim, do mesmo jeito que a manada importa, porque afinal de contas você precisa fazer parte dessa sociedade, não dá para você. Vocês viram a consequência da natureza selvagem, né? De você viver e falar, não quero humanos. Muita gente acaba morrendo ou de depressão, ou, enfim, de fome, porque vai tentar viver sozinho. E outras pessoas acabam, por causa disso, colocando, né, abafando aí a sua percepção interna. Então, vamos falar um pouco disso, Fernanda, desse equilíbrio aí. E aí eu acho que é legal a gente trazer a questão dos centros de percepção que existem no nosso corpo, para as pessoas começarem a associar um pouco esse conhecimento. Então, o design fala que existem 3 centros de percepção. O primeiro centro de percepção e o mais primitivo é o que a gente chama do esplênico, que ele está muito ligado ao tema de sobrevivência e a capacidade que você tem de sobreviver no mundo tal como ele é. Então, as formas, o design humano, ele fala não só das formas da forma humana, mas também das formas energéticas dos outros animais. Então, um centro de percepção que, enfim, é o mais antigo em diversos animais é o centro esplênico. E aí, uma das coisas que é interessante, assim, da gente entender é que se você tiver esse centro aberto, você vai ser muito mais suscetível a amplificar os medos e as percepções da sociedade daquilo que é perigoso e daquilo que afeta a sua sobrevivência. Mas aquilo não é inerentemente seu. É claro que, assim, quem tem o esplênico aberto precisa ser nutrido de informações para saber como sobreviver. Porque essa pessoa não tem esse senso inerente. Então, ela precisa ser ensinada enfim, limpar os alimentos, ela precisa ser ensinada diversas coisas e isso está tudo bem. O problema é quando ela começa a pegar as percepções das outras pessoas e as percepções de medo das outras pessoas e amplificar. Então, uma pessoa com esplênico aberto, por exemplo, pode começar a ficar com muito medo de sair de casa, entendeu? Tá vendo muita notícia na internet, tá vendo muito problema de violência, fala assim, meu Deus, se eu sair de casa, eu vou morrer. Então, fica em casa. E aí ela começa, enfim, a desenvolver todos os tipos de desordem possíveis. Por quê? Porque ela para de seguir a própria estratégia de autoridade, que fala com ela o que ela tem que fazer, para lidar com esse senso amplificado da realidade. Ou então ela se apega
muito a visão de outra pessoa que tem esse centro fechado. E aí ela não, mesmo que essa outra pessoa faça mal para ela, ela fica naquele relacionamento por muito tempo. Então são essas pessoas que vão acabar tendo uma visão de mundo e uma visão de relacionamento meio tóxica. A pessoa fica no relacionamento para sempre. Então, o esplênico, como a Marta acabou de mostrar ali, ela tem esse centro aberto, ele é o triângulo que fica localizado embaixo do lado esquerdo do gráfico. E aí, enfim, se você tem ele branco, isso significa que você tem ele aberto, se você tem ele colorido, isso significa que você tem ele fechado. E se você tem ele fechado, as suas percepções de sobrevivência, de mundo, de medo, daquilo que pode acontecer, elas são suas. E aí, enfim, a percepção externa e a influência externa, elas vão se manifestar de uma outra forma. Ou fazendo você ignorar o seu esplênico, e, enfim, acreditar que você não tem que ouvir as suas intuições, ou, tipo assim, um exemplo daquilo que poderia acontecer. Você tem, sei lá, o ego aberto, mas o esplênico fechado. Então, tá todo mundo num penhasco, entendeu? E aquela coisa de quem tem coragem de se jogar daqui? E aí o comportamento de grupo, você, para provar o seu valor, seu esplênico está dizendo, não pula dessa merda que você vai se machucar todo. Mas você fala, não, mas eu tenho que provar que eu sou, entendeu? O cara fodão aqui, então eu vou me jogar nessa água, a esse negócio, e aí você se ferra todo no final. Porque é sobre isso, assim, é sobre aprender a não se sentir pressionado pela decisão do coletivo e começar a aprender a decidir como você mesmo. Ouvindo você mesmo, né? Ouvindo o que o seu e entendendo quando que a parada é sua, quando não é. Um outro centro de percepção, não sei se tá a hierarquia correta, a Fernanda que vai dizer isso, mas um processo que eu estou vivendo agora, que durante muito tempo foi muito problemático na minha vida, é o fato, eu estou compartilhando aqui o meu gráfico corporal, é o fato do meu plexo solar, que é o triângulo do outro lado, que também é abertinho, então eu tenho 2 centros de percepção abertos, eu tenho o esplênico e o plexo solar do outro lado, né? O plexo solar, ele é responsável ali pela percepção das emoções, principalmente. E eu sempre tive emoções muito exageradas, porque todos esses centros que estão brancos, eles absorvem a energia do ambiente, né, do que está interagindo com você geograficamente ou não, né, à sua volta, e amplificam. Eles botam de volta para fora. E já falei isso em alguns outros episódios, lá em casa, na minha casa, da minha família de origem, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu sou a única que tem esse centrinho aí fechado. Então, eu amplificava as frustrações, a amargura, a raiva de absolutamente todo mundo que estava em volta de mim. E eu parecia uma bomba, literalmente relógio. Eu tenho outros problemas aqui, outros problemas assim, não é problema, mas eu tenho Ela tem o coisa. Sol no 36, entendeu? Que é o gate da crise, e tem a Terra da personalidade no gate do conflito. Então, assim, a Marta, emocionalmente falando, quando chega esse plexo solar, quando ele entrava na sombra da amplificação, ela pegava. É porque, assim, eu vou dar uma brincada aqui, porque o tema do plexo solar é: será que eu estou evitando conflito? Esse é o tema do não eu, que é quando você não está vivendo corretamente como você mesmo. O tema do não eu do plexo solar é evitar conflito, mas a Marta é conflito, entendeu? Só que isso, mesmo assim, era um aspecto de sombra, exatamente por conta das ativações que ela tinha no plexo solar, essa ativação do 6, a ativação
Porque do 36. ativações, gente, são essas bolinhas azuis, né? No caso, são as que estão coloridas. Tudo que está colorido no gráfico tem energia própria. Então, eu tenho um centro que, teoricamente, não tem energia consistente nele, mas eu tenho ativações nele. São 3 portas ali. A porta 6, todas as portas, independente do centro que elas estão, elas têm uma sombra, uma energia de sombra, assim, quando eu não estou, né, usando aquela energia de uma forma digamos assim, Operando corretamente. operando corretamente, alinhada com aquilo que deveria ser. Tem uma sombra. Quando eu estou operando corretamente, eu tenho um talento ali. E Exato. quando eu viro um ser humano evoluído, aí a parada vai para a iluminação daquele negócio. Então, ele tem meio que 3 estágios. Nessa porta 6 aí, que é essa perninha que está indo pro redondinho que está colorido, essa porta 6 aí, a sombra dela é o conflito. Então, eu estava sempre em sombra, entrando em conflito com as pessoas, porque eu não sabia gerenciar, entender, perceber o que estava acontecendo no meu plexo solar. O que está mudando hoje? Né? Eu, hoje, como eu tenho essa informação, eu tenho acesso a essa informação de design humano, eu entendi, eu comecei a prestar atenção, eu comecei a questionar o que eu estou sentindo. Será que isso é meu? Aconteceu um episódio recentemente, assim, bem icônico. Normalmente as pessoas que têm esse plexo solar fechado, elas às vezes não têm clareza do que está acontecendo com elas também. Elas estão sentindo a emoção, mas tem às vezes um aspecto tão grande de você reprimir, da manada, né? A percepção da manada e tal, de você reprimir o que você está sentindo, que eles tentam fingir que eles não estão passando por isso, e de uma forma já inconsciente, porque é o seu sistema reptiliano ali da tua mente tentando resolver esse problema. Aí o que acontecia, né? 2 pessoas estavam conversando, uma pessoa, né, estava tentando esclarecer uma coisa para outra, e no momento que esse esclarecimento foi feito, essa outra que tinha o plexo solar fechado, virou e falou: nossa, é isso! Mas você sim acertou, é exatamente isso que acontece comigo. Naquele momento, eu senti uma tristeza muito profunda e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar a ponto de ter que me retirar do ambiente. Saí, fui lá para dentro, fui para dentro de um banheiro, na verdade, sentei no chão, fechei meus olhos e eu fiz um exercício que eu vi uma pessoa que eu sigo, né, me orientar, que foi: você primeiro tenta pensar qual foi a última vez que você sentiu aquilo. Nada veio na minha mente. Eu não conseguia lembrar de nada. E normalmente, quando você tem alguma questão que está, digamos assim, sendo um gatilho emocional para você naquele momento, você lembra de alguma coisa. Vem à tua mente, né? Quando você respira fundo, começa a meditar e pensar nisso, vem um negócio. Não vem nada. Aí eu falei assim: qual foi a primeira vez que eu senti isso? Nada. E aí eu resolvi mudar a pergunta. Eu falei assim: vem cá, o que eu tenho que aprender com essa emoção que eu estou sentindo? Um detalhe aqui básico. Eu fui lá para dentro, comecei a tentar pensar na parada, a emoção sumiu. Eu me afastei da pessoa, fui lá para dentro, a emoção sumiu, e eu tentando pensar aqui com ela e nada, no meu corpo não respondia. Eis que quando eu fiz a pergunta certa, que é: o que eu tenho que aprender com isso? Veio a resposta: essa emoção não é sua, Marta. E essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está sentindo. Então, eu voltei para lá. Quando eu voltei, comecei a falar, eu entrei em contato com a pessoa de novo, veio o choro. E chorando, eu falei com ela: olha só, isso que você... Tipo assim, no momento que ela falou assim: nossa, é isso aí que você falou comigo, é exatamente isso que aconteceu. Beleza, ela agora tem uma clareza que ela não tinha, mas ela tem uma clareza mental, racional, ela não tem uma clareza emocional, ela não tem clareza do quão triste ela tá por aquilo ter acontecido na vida dela. E eu falei: isso está te deixando muito triste. E você precisa resolver isso. Porque isso que eu estou sentindo agora, esse choro, é a manifestação do que você está sentindo. E naquele momento, eu comecei a entender como é que eu processo as minhas emoções. Isso é um processo, vai acontecer inúmeras vezes. Eu já contei aqui, acho que no episódio 27, eu contei de uma amplificação que eu estava fazendo da Fernanda. Enfim, a gente já... Eu tô agora... O que acontece? É engraçado que quando a gente pega a emoção no flagra, tanto comigo ela um pouco ela some, quanto com a pessoa, às vezes ela sente, ela passa... Só o fato dela aceitar
E aí a Fernanda, que tem esse plexo solar fechado, vai poder dizer melhor o que ela sente em relação a isso, mas é um processo que é benéfico para os dois, e aí para de ter conflito. E eu entro no talento daquela porta 6 ali, que é a diplomacia. Então eu não briguei com ninguém por conta daquilo ali, eu não explodi, eu tentei processar aquilo que estava acontecendo, mas com o meu corpo e não com a minha mente. Eu acho que o que a gente precisa entender é que esse processo de descondicionamento, ele trabalha muito a nossa capacidade de entender por que, que a gente não está conseguindo operar corretamente. E aí, esse é um processo que demora muito, ele demora tempo, porque, enfim, você aprende o design humano com a mente, mas você precisa viver design humano com o corpo. E aí, assim, a mente sendo educada, ela passa por ela te ajuda no processo de, tá, talvez isso daqui não é aquilo que eu achava que era, mas é essa outra coisa. E aí ela se torna um pouco a sua aliada. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você precisa se reconectar com a sua capacidade de tomar decisões de acordo com quem você é. Isso é que é o mais difícil. Porque será que você realmente está decidindo de acordo com o seu, no meu caso, com o seu centro emocional, ou você está decidindo de acordo com aquilo que a sua mente está interpretando de determinadas coisas? Vamos dar um exemplo prático de uma situação que seria. Tipo assim, um exemplo prático, vamos falar do. Assim, se você tem um plexo solar definido, você vai ter o que a gente chama de autoridade emocional, e a autoridade emocional significa decidir com a forma como você se sente. Então, quando eu tenho, tipo assim, alguém me chama para fazer alguma coisa, fala, Fernanda, vamos tomar um café. A forma como eu tenho que decidir isso é: tomar um café vai me fazer me sentir bem ou vai me fazer se sentir mal? Tomar um café com essa pessoa vai me fazer se sentir bem ou vai me fazer se sentir mal? Se a resposta for vai me fazer se sentir mal, então eu tenho que dizer não. Só que o centro emocional, ele é um centro que ele trabalha com onda. Então, quando essa pessoa me fala, Fernanda, vamos tomar um café? Em algum momento eu vou pensar, vai ser massa tomar um café, eba, adoro. E em um outro momento eu vou pensar, nossa, vai ser uma bosta. Porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, nananana, e não necessariamente eu vou pensar, eu vou sentir, né? Eu vou sentir uma queda. Até eu chegar na estabilização, que é falar assim, não eu acho que no somatório aqui eu vou ficar feliz se eu for. Ou no somatório aqui eu vou ficar triste se eu for. O lance todo às vezes, o seu corpo vai te dizer, você vai ficar triste se você for. Mas a sua mente vai falar, cara, mas aquele amigo seu é de tão longa data, você sempre. Ele sempre te chama para as coisas, já é a terceira vez que você não vai. Eu acho que você devia ir para fazer um social, porque você precisa. E aí, de novo, vem aquele post que a Marta falou do modo eremita lá. Você precisa ir nos compromissos sociais, senão ninguém nunca vai te chamar. E aí, se ninguém nunca vai te chamar, se ninguém nunca te ver, você não vai ser reconhecido, não vai ter. Então, a sua mente começa a entrar nos loopings de tipo você ter que fazer determinadas coisas não por causa, não de acordo com a sua autoridade, mas de acordo com aquilo que é a verdade do seu condicionamento. E A aí é verdade isso da que é manada, a difícil percepção da manada. Qual que é a percepção da manada de você dizer não para uma para pessoa? ir no aniversário. É. E aí, assim, no caso, a Fernanda está falando dessas ondas, porque ela tem o plexo solar fechado, eu não tenho. Então, o próximo centro aberto meu, como vocês podem ver aí no gráfico que está compartilhado, é o sacral. E a decisão, para mim, é uma coisa mais instantânea. Ou eu Exato. quero ou eu não quero. Porque o sacral, ele funciona no agora. E o que acontece com o sacral é, se é uma coisa que está apropriada para mim, alinhada para mim, o meu corpo entende que aquilo ali é bom para mim, o que acontece é que ele se enche de energia.
E aí eu tenho energia para fazer aquela ação, eu tenho energia para trocar de roupa e ir para. Porque às vezes, sabe quando você está desanimado a ponto de, cara, eu tô com preguiça de trocar de roupa? Exato. É porque você não tem energia para fazer aquilo. Mas sua mente acha que você tem que fazer aquilo, que você tem que botar uma determinada roupa, que você tem que se enfiar numa calça apertada, porque você tem que ir de calça, jeans, pra lá. Entendeu? Um exemplo disso é tipo assim, às vezes você colocar determinada roupa por causa da percepção que as pessoas vão ter de você se você for com a roupa X e não com a roupa Y, entendeu? Sim. Tipo, no caso da Marta, por exemplo, é o seguinte, você pergunta, Marta, você quer ir no aniversário de fulano? Ela pode dizer, imediatamente. Eu não preciso nem pensar. Ela Tipo não assim, precisa nem o pensar, meu não precisa sacral, passar ele por fala nada. através de sons, entendeu? E aí, ultimamente que eu tenho, né, aceitado isso, e ele tá on fire. Eu não tô conseguindo mais disfarçar. Às vezes a pessoa fala um negócio e a minha resposta é... Os geradores puros, eles são os seres humanos mais honestos da face da Terra. Se você fizer uma pergunta de sim ou não para eles, eles vão te falar imediatamente, assim. E aí, às vezes pode ser até meio dolorido, assim. Você fala, e aí, você gosta de mim? Aí a pessoa fala... E você fala, meu Deus do céu, como é que eu volto agora? Como é que eu volto? É design humano, e falei na cara dela que ela não gosta, e agora eu sou assim. Então, são as pessoas mais sinceras do planeta. Só que o que acontece? Você acaba achando que, não, eu tenho que ir. Eu falei um não aqui, mas quando eu chegar lá, eu vou gostar de ir. Não, mas não sei o quê. Aí eu preciso entender. Tem um detalhe para isso. Uma coisa que eu faço, né? Eu peço, na verdade, as pessoas para fazerem para mim, quando eu sinto obrigação social de ir a algum lugar, né? E eu não tô com vontade, eu peço para a pessoa me falar tudo que tem lá. Entendeu? Tudo que tem lá. Eu lembro que uma vez eu tinha que ir numa festa que eu não estava com a menor vontade de ir, mas as pessoas que eram estavam sendo hosts da festa são pessoas que eu tenho com muito carinho no coração, né? E eles iam ficar muito chateados se eu não fosse. Então a Fernanda começou: vai ter pipoca, vai ter não sei o quê. E eu assim, Aí quando eles falaram: a filha de fulano vai estar lá. Que a filha de fulano é linda, muito fofinha. Aí ela falou, filha de fulano vai estar lá, com a roupinha linda. Eu falei, aí eu logo me enchi de energia para ver, porque ela é muito fofa, e eu, entendeu? Fui por ela, no final das contas, porque às vezes é isso, o seu sacral, ele quer sentir a satisfação da vida. Se você vai para um lugar que não vai te dar satisfação, o que acontece? Mas você não pode ser essa pessoa que vive pelo prazer. Aí a mente... O condicionamento, né? Você não pode viver pelo prazer, você não pode ser egoísta desse jeito. Cara, na verdade, quando você está seguindo a sua autoridade, você está fazendo um bem para as pessoas. Por quê? O lado contrário, ou seja, a minha assinatura é a satisfação. O lado contrário disso é a frustração. Vocês já viram uma pessoa frustrada? Vocês gostam de estar perto de alguém frustrado? Trabalhar com alguém frustrado? Não é bom. Então, o que acontece? Se eu for para um lugar que vai me colocar numa situação de frustração, o que vai acontecer é que eu vou contaminar, energeticamente falando, todo mundo, principalmente as pessoas que têm o sacral aberto. Porque lembra que quem tem o centro aberto está ali sendo nutrido pela energia do ambiente? Uma maçã podre no cesto faz um estrago. Então, eu vou acabar sendo uma maçã podre naquele lugar. E acaba acontecendo das pessoas estarem com o sacral aberto, amplificarem isso de volta para você. E aí ficar, tipo, é aquela festa que tá todo mundo triste, entendeu? Dependendo da quantidade de pessoas. Exatamente. A aura de um gerador, ela é envolvente. Então, os geradores são as pessoas que todo mundo precisa começar a prestar atenção no próprio corpo, mas o gerador é um serviço que ele faz. Então, ao invés de você começar a se achar egoísta por você querer satisfação o tempo inteiro, você tem que começar a ver a tua responsabilidade de contaminar as pessoas de uma energia boa, de uma energia de... Porque aí todo mundo vai ter aquela energia e você vai fazer... É tipo assim... Eu achei interessante que recentemente teve um evento, né, do meu trabalho que eu não fui.
Eu não fui, era meu aniversário, tinha toda uma situação que eu já tinha me comprometido de passar meu aniversário com a minha família, então eu não fui. E normalmente eu sou, quando tem evento assim presencial e tal, eu sou mestre de cerimônias nesses eventos. Veio gente no meu direct falar que sentiu falta da minha energia. Eu achei engraçado porque eu tenho certeza que essa pessoa, por exemplo, que falou que sentiu falta da minha energia, nunca assistiu um MoçaCast. Nunca. É um Exato. engenheiro. Entendeu? Mas assim, a parada é tão verdade que ela está na boca do povo e as pessoas não estão nem se tocando disso. Então, o que acontece é o seguinte, eu gosto de ser mestre de cerimônias, eu sinto a satisfação enorme de estar num evento e, enfim, ó, o microfone para mim é cachaça. Tem um microfone na mão. A Marta com o microfone cachaça. na mão. Então, o que acontece? Eu, literalmente, eu subo no palco, meu propósito ali, quando eu estou num evento, é justamente preparar a energia das pessoas para ela receber um convidado, entendeu? É deixar as pessoas num estado de graça, um estado de satisfação, para que elas sintam a experiência do evento. Você imagina se eu achasse esse trabalho ruim, sendo geradora? Então, eu vou chamar o próximo palestrante, é o fulano de tal. Cara, a palestra é um porre. Então, assim, o descondicionamento que a gente está propondo aqui, na liberdade de ser quem você é você começar a perceber que, como um ser que vive em sociedade, você tem uma responsabilidade de servir essa sociedade com a tua melhor energia, com os seus melhores talentos. E você se descondicionar para colocar na sua energia correta, para você conseguir operar corretamente no seu dia a dia, é você conseguir estar bem para servir aos outros. Então, não é egoísta você olhar e falar, caramba, eu não vou me sentir bem em tal lugar, eu não vou em tal lugar. E a pessoa vai ficar chateadinha comigo. É claro que assim, os nossos amigos mais próximos já estão sabendo disso e eles já estão aceitando um pouco mais a gente. Uns sim, outros não, mas enfim. Aos poucos, as pessoas, inclusive, o nosso dever aqui de falar de design humano para vocês é justamente esse, é para vocês, né, começarem a entender que essas coisas existem e começarem a aceitar que essas coisas estão existindo e acontecendo no seu próprio corpo. Não, Fernanda? O que acontece? A mesma coisa acontece com quem é emocional, né? Se você tá numa onda, se você não queria estar num determinado lugar, a sua energia vai contaminar todo mundo que tem o plexo solar aberto, entendeu? Então, se você tá numa onda negativa e você vai no lugar mesmo assim, todo mundo na festa vai ficar mal e depressivo. E aí sempre vai ficar alguém, vai chegar alguém para você e vai ficar tentando te animar. Entendeu? Porque e aí é que o condicionamento de novo fala que a gente tem que animar todo mundo. Cara, a gente tem que ser feliz o tempo eu preciso fazer uma pausa aqui agora. Quem não assistiu o filme Divertidamente, por favor, assista. Esse filme é maravilhoso, em níveis, que cada hora que eu assisto ele, eu descubro um novo nível. Eu vou, entendeu? Próximo nível. Tem um determinado momento, tipo assim, durante o filme todo, tem, né? O filme tem lá as emoçõezinhas ali, que são os traços de caráter praticamente da Riley, que é a personagem ali do filme, coisa. E, na verdade, os personagens principais são as emoções da Riley, não ela mesma, né? A emoção predominante dela é a alegria, porque existe um condicionamento, e é bizarro, porque existe um momento específico ali do filme que você vê o condicionamento passado pela família dela para que ela seja feliz. Nesse momento, e ela tá vivendo uma situação extremamente cagada. Assim, ela tá passando por uma situação de mudança, que, detalhe, foi uma mudança abrupta, ninguém conversou com ela, simplesmente pegaram ela e falaram, vamos, entendeu? Tipo assim, agora a gente vai mudar, não vamos mais morar em Minnesota, vamos morar em São Francisco, que é um clima diferente, que tem cidade diferente, ela teve que abandonar os amigos, e os pais dela viram e falam assim, nossa, a coisa mais boa do dia hoje foi que você continua sendo a nossa garotinha alegre. Você consegue continuar sendo a nossa garotinha alegre? Seu pai está passando por um momento muito difícil. Seja essa pessoa legal por ele. E aí é a hora que o condicionamento, às vezes, vem da pessoa que a gente mais confia, que é a mãe. Ela não está fazendo isso por mal. Ela está fazendo o que os pais dela fizeram e está seguindo o ritmo da manada. Então, a Riley, naquele momento, e é engraçado porque a gente literalmente vê isso acontecendo, a percepção da alegria dela, a percepção não, o sentimento da alegria dela vai lá
e fala assim, dia novo começando, vai dando tarefa para todo mundo, para Riley ficar alegre, porque agora ela tem um dever moral de ficar alegre o tempo inteiro. E aí, o que acontece? Ela pega a tristeza e fala assim, tristeza, sua obrigação hoje é manter a tristeza nesse ciclo aqui. Aí a tristeza olha para ela, então eu não posso me mexer? E ela fala assim, bom, como você vai fazer o seu trabalho, é seu trabalho. Eu não estou aqui para dizer como você vai fazer o seu trabalho, mas você tem que ficar quieta aí, sem se mexer, fica com você e tal. E aí ela, tipo assim, no final das contas, ela fica o tempo inteiro suprimindo a tristeza. E num dado momento do filme, a tristeza se mostra extremamente valiosa. Na verdade, a tristeza se mostra a única solução, que é você sentir a tristeza. Então você vê que todos os sentimentos, inclusive essa é a grande moral do filme, todos os sentimentos são válidos. E uma das coisas que a gente quer trazer aqui nesse episódio hoje é desmistificar esse oba-oba da nova era, né, das pessoas que estão aí vivendo a questão da espiritualidade, e nossa, eu sou uma pessoa espiritual, sou uma pessoa de vibrações positivas, porque a lei da atração, tudo aquilo que você pensa, você atrai, então eu só posso pensar coisas positivas, e eu não posso me sentir feliz, triste nunca, eu tenho que ficar feliz sempre, e isso é uma das coisas mais nocivas que você pode fazer. Então, liberdade de ser quem você é liberdade de sentir o que você está sentindo. Não é não, Fernanda? Sim, é. Inclusive... Sim. Muito bom. Você pode fazer uma pergunta aberta agora, Marta. Eu não sou geradora. Não. Muito bem. Cara, mas eu acho que assim, a gente precisa falar um pouco né, de como que as pessoas hoje em dia ficam suprimindo, e você pode, eu acho que você de todos nós aqui, você é a que mais tem essa questão de suprimir os seus sentimentos, e eu acho que ultimamente nesse processo seu descondicionamento é como você tem, né, lidado com suas próprias emoções, né? Fala um pouco disso. Bom, com relação ao processo emocional, eu acho que tipo, por muito tempo, o que acontece? A gente, como emocional, a gente passa por um processo, no primeiro momento, de não saber como lidar com as próprias, com a onda emocional. Quando você é uma criança, um toddler, você chora, e aí você não sabe por que você tá chorando, você tá passando por aquilo ali, você não sabe lidar. E aí os seus pais, às vezes, não sabem lidar, e aí eles falam, sei lá, para de fazer drama, engole o choro, não sente isso daí, isso não, ninguém... E aí você aprende que para você ser uma pessoa que vive em sociedade, você precisa não demonstrar os seus sentimentos. Então, pode ser, inclusive, não demonstrar os seus sentimentos de alegria. Porque do mesmo jeito que eu tenho ondas emocionais negativas, eu tenho ondas emocionais felizes, e aí eu sou extremamente besta, assim, um ser humano, entendeu? Completamente idiota. E eu acho que, de alguma forma, a forma como eu sou hoje, que é essa coisa bem séria, na maioria das vezes, é um pouco do condicionamento, e aí a gente vai descobrir como que vai acontecer daqui nos próximos, sei lá, 5 anos de condicionamento, de processo de descondicionamento. Mas Fernanda, eu acho que você ficou meio muda. Dá uma olhada aí se você não bateu no negócio. eu bati no Então negócio. fala de novo esse raciocínio aí. Qual parte que não pegou nada? Você falou do processo de condicionamento. Aí Não, então, no processo de descondicionamento, às vezes você chega num determinado ponto que você vai precisar entrar em contato de novo com as suas emoções para você aprender a decidir corretamente. E o meu condicionamento foi: ignora aquilo que você está sentindo. Tanto que, tipo, aconteceu uma vez, eu até comentei isso com a Marta. Eu estava assistindo uma mulher falando sobre
enfim, ela estava numa discussão e ela falava, ai, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto não sei o que, eu sinto não sei o que lá. E aí eu falei, gente, mas eu não sei nunca o que eu tô sentindo, entendeu? Se me perguntar o que eu sinto sobre alguma coisa, eu vou falar, para você ver qual era o nível de desconexão que existia entre a minha autoridade e eu mesma. E a minha capacidade de decidir, e o quanto eu estava decidindo num espaço mental e o quanto eu estava decidindo fora da minha autoridade e de acordo com o condicionamento social. E aí esse condicionamento ele pode vir de diversas formas. Eu, por exemplo, tenho o ego aberto. Acho que um dos meus maiores desafios, assim, hoje no meu processo de condicionamento é descondicionar o ego, né? Que é essa coisa de provar o próprio valor e de tipo assim, o descondicionamento do ego, 70% da população tem esse centro aberto. Então, É 70% das pessoas esse triangulinho do lado do meu pequeno ali, é o losango. menor É o triângulo menor com triângulo do lado do pequeno. losango amarelo. Exato. Esse condicionamento, a maior parte das pessoas tem esse centro indefinido. E aí, muita gente vai se relacionar com isso que eu estou dizendo agora. Muita gente vai ter dificuldade de cobrar o próprio valor, de determinar um preço sobre o próprio trabalho, e muitas vezes fazer mirabolâncias para se provar na sociedade. E aí essa pessoa trabalha demais, essa pessoa suprime os sentimentos, essa pessoa se submete a relações, a empregos, a trabalhos que são tóxicos, porque ela precisa vencer e mostrar para todo mundo que ela é capaz e que ela consegue, e que não... Enfim, se a indústria da autoajuda tem assim, muito sucesso, se deve muitas vezes ao ego aberto, né? Porque tá todo mundo lá tentando se provar, tentando encontrar a rotina perfeita, o milagre, a receita que vai fazer com que elas tenham o reconhecimento da sociedade ali. Então, isso vai definir, inclusive, uma forma de operar incorretamente nos seus centros definidos. E aí isso é muito louco. Porque, tipo assim, ter um ego aberto, por exemplo, pode fazer com que você, mesmo tendo a garganta fechada, opere de forma errada dentro da sua garganta fechada. Ter um ego aberto pode fazer com que você, mesmo tendo um sacral fechado, não saiba parar de trabalhar. E continue indo além daquilo que você. E entre em burnout, por exemplo. Porque, teoricamente, um gerador, ele é para saber quando ele não. Quando ele tem que parar de trabalhar. Né? Porque ele sabe, eu não aguento mais, agora eu preciso ir embora. É porque a energia acaba. O que acontece é que um gerador, é tipo assim, a gente gera energia para a gente e para os outros, né? Só que quando você finaliza aquele processo, quando você atinge a satisfação, a energia para fazer aquilo acaba. Pode ser que, na verdade, você se encha para fazer de energia de outra coisa. É por isso que é um gerador. Porque, tipo assim, vamos supor que uma pessoa está agindo, um parênteses aqui, tá, Fernanda? Você está agindo em plena satisfação no teu trabalho. Você vai acabar a energia para o trabalho e você vai, no final das contas, né, quando ela acaba, aí você tem energia, ele se esvazia para se encher de energia, por exemplo, para às vezes você jantar com sua família. Entendeu? Agora, quando você está numa estafa, você não tem energia para mais nada, você está o tempo inteiro cansado, sendo que você não era para ser assim. Entenderam? E aí é um centro aberto influenciando a operação equivocada de um centro fechado. Entendeu? Às vezes você sabe exatamente que você sabe que você não tem energia para fazer um negócio, mas você faz mesmo assim, porque a sua mente está falando: ah, não, você tem que fazer, porque senão todo mundo vai achar que você não presta para nada. Ah, não, você tem que fazer isso porque você prometeu para fulano. E por que você prometeu para fulano? Para você, enfim, um outro condicionamento muito forte é o condicionamento
do centro de identidade, que é esse losango grande. Quando você tem ele aberto, você fica tentando ser amado pelos outros. E aí, por que você prometeu aquilo para fulano? Ah, é porque eu quero que ele, enfim, enxergue, que ele veja que eu amo ele também. E aí eu preciso fazer isso. Ah, por que você tá fazendo isso? Ah, porque essa foi a direção que falaram para mim que eu tenho que seguir, e eu sigo essa direção porque eu quero ser amado pelas pessoas que me disseram que esse aqui é o caminho. E aí, enfim, existe várias coisas que vão acontecendo que você precisa passar por uma compreensão maior. Isso demanda tempo, gente. Isso demanda tempo de você tentando e errando, de você entendendo como é que a sua autoridade funciona especificamente, de você sabendo, de você depois avaliando, cara, não, aqui eu decidi de acordo com a minha autoridade, aqui eu deixei a minha mente interferir. Porque o nosso objetivo, assim, é louco isso, mas a liberdade, ela tem a ver com entrega, né? Com a entrega de você decidir de acordo com o seu corpo e permitir que o seu corpo assuma a direção da sua vida. E isso é uma coisa completamente contraintuitiva. É completamente contraintuitivo. É contraintuitivo porque as pessoas acham que a consciência está na mente. Elas ainda não entendem que a consciência está no seu corpo inteiro. Se você sente uma dorzinha no pé, né, você está ali andando, beleza. Vamos supor que você pisou no caco de vidro. Você teve a percepção lá no pé, isso, né, veio o neurônio, e aí ele ligou, e aí o seu cérebro, ele identificou que você tem um problema lá no pé. Mas o fato de você ter percebido isso no pé significa que você tem consciência no pé. Se você não tivesse consciência, você não sabia que aquilo ali estava acontecendo. Do mesmo jeito que o sangue está chegando toda hora no teu pé e às vezes você não está sentindo, você não tem consciência desse processo. Então, assim, não tem a ver com os neurônios que estão ligados à rede, tem a ver com a tua percepção. A percepção, ela é consciente. A percepção que você tem uma consciência, ela é consciente. Agora, tem um zilhão de percepções que estão acontecendo às vezes, que estão todas ali no teu inconsciente, assim como o sangue circulando pelas tuas veias, a troca de oxigênio, tantas outras coisas estão acontecendo no teu corpo o tempo inteiro. Teu corpo sabe que você precisa de ter sangue no pé. E ele vai lá e vai mandar. Então, você vai dizer, por exemplo, que você não precisa de ter consciência no corpo inteiro? Claro que não. É só uma questão de começar a perceber realmente como é que as coisas funcionam e ver que faz sentido o que a gente está falando. Não precisa acreditar na gente, é só começar a perceber. E aí você vai ver que existe, né, todo um mundo aí a ser descoberto agora. Agora, tem um centro, Fernanda, muito importante de percepção, que é o Ajna, né? Que no meu caso é o único centro que eu tenho que está, digamos assim, colorido ali, que é o triângulo verde, e tem gente que tem ele aberto. Então, vamos falar um pouco disso? Então, eu acho que, assim, ter um ajna fechado pode ser perigoso. Porque você acha, tipo assim, ter uma capacidade de processamento definido das informações. O que é o ajna fechado? O ajna fechado é você tem uma forma única de pensamento e você consegue processar as informações de uma forma organizada, estruturada, lógica. E aí você tem certeza sobre aquilo que você está pensando. A gente está aqui falando duas pessoas que têm o ajna definido, né? E aí, o que acontece? Por que pode ser um problema? Porque você acha que porque esse centro de percepção seu é definido, que você pode confiar nele para tomar decisões por você. E aí você começa a fazer, para tomar decisão, você começa a fazer lista de prós e contras, você começa a ficar pensando, não, mas é porque se eu fizer isso, e depois eu fizer aquilo, e depois eu... E aí você deixa sua mente tomar conta da sua vida, muitas vezes. Então, pode ser um problema, porque
não é necessariamente porque você tem um processamento definido que ele te traz a verdade. E aí, assim, vamos lá. Às vezes, a sua mente, ela é uma ferramenta de medida. Por que ela é uma ferramenta de medida? Porque se você for se colocar numa situação de debater um assunto, e aí aqueles exercícios de debate são muito interessantes, né? Tipo, uma hora você fica de um lado do espectro e na outra hora você fica do outro lado do espectro. E aí você consegue achar argumento para defender tanto um lado quanto o outro. A mente tem esse poder. Então, no final das contas, quando você decide com a mente, você está delegando a sua autoridade para outra coisa, que é a percepção coletiva daquilo que é certo. E não aquilo que o seu corpo está te dizendo que é certo. E quando você tem um ágina definido, os argumentos vão fazer muito sentido para você. A coisa vai. Não, cara, isso aqui é óbvio. A pessoa, para desmontar uma construção de raciocínio de uma pessoa com ágina definido, ela tem que ser muito, entendeu? Boa. Mas. Ou então está falando de alguma coisa que aquele ágina nunca processou a informação. É a única forma, às vezes. O que acontece, né, gente? Não, mas assim, deixa eu terminar, Marta, porque Tá. eu não terminei. O lance todo o fato dessa pessoa com ágina definido não ter, enfim, ter essa dificuldade de você debater com ela especificamente, não faz com que a forma como ela pensa ou aquilo que ela coloca tá certo ou errado. E que, no final das contas, o processo decisório nem tem que ser feito nessa ferramenta. Não tem que ser feito com a mente. O perigo. Agora, quando você tem o ágina fechado, o ágina aberto, você é muito mais suscetível à forma de pensar das outras pessoas. E aí consegue ser ainda pior porque você não está decidindo de acordo com o seu próprio processamento mental. Você está decidindo de acordo com o processamento mental de outras pessoas amplificado. Então, sabe aquela galera que pega tipo assim, a galera da Terra plana, entendeu? É a definição do asna aberto no not self. Porque o que aquela pessoa ela faz? Ela pega uma parada que Diga não o que é faz a mais pessoa da Terra sentido. plana, Fernanda. Talvez eles não saibam que existe isso. A pessoa da Terra plana é a pessoa que acredita, entendeu? Contrário a todos os argumentos científicos já estabelecidos e fotos de satélite, todas as coisas da vida. Fotos da Lua. Fotos da Lua, fotos de tudo, que na verdade é tudo uma teoria da conspiração, entendeu? Eles não têm argumento nenhum científico, inclusive é muito bom quando eles fazem vídeos tentando provar que a Terra é plana e provam que a Terra é redonda. Não, já aconteceu várias vezes. É muito bom, no TikTok tem vários. E aí, essas pessoas, sem base, sem fundamentação nenhuma, elas entram na mente dogmática. E esse é que é o problema do ágil no desalinhamento. Porque o ágil no desalinhamento, ele quer provar que ele está certo, independente daquilo que está fundamentando, entendeu? Então, ele vai lá e fala assim, a Terra é plana. Com base em quê? Porque eu acredito que é assim, entendeu? Com base no meu data, entendeu? Daquele lugar mesmo que você está pensando. Então, a gente passa por isso. E aí, essa pessoa, ela vai decidir de acordo com o pensamento amplificado de outras pessoas e negar a própria autoridade. E aí, isso é, assim, muito nocivo também. Porque vai levar a cada vez mais frustração. E aí, quando dá errado, porque a mente, ela chega e aí vai dar errado, né? Porque você está decidindo de acordo. Ela fala assim: ah, não, tudo bem, deu errado. Agora eu vou continuar em controle aqui. Foda-se que deu errado. Eu vou continuar sendo a pessoa que vai decidir. Ela não está muito preocupada, né?
Então, assim, para deixar claro, o processo de descondicionamento é voltar a ter autoridade sobre a própria vida e a decidir de acordo com você mesmo. E parar de decidir de acordo com a sua mente. Então, Marta, pode complementar aí o que você estava pensando. Em relação ao Ajna, o Ajna é um centro de processamento, como a Fernanda falou várias vezes aqui. Ele não é um centro de tomada de decisão, é um centro de processamento. Processamento do quê? Do que eu estou vendo, do que eu estou vivendo, do que foi falado para minha vida toda, das crenças que eu tenho, de como funciona o mundo. Quem tem um processamento fechado, ela tem uma forma específica de pensar e vai ter um filtro. Quem tem um processamento aberto é uma pessoa, tipo assim, a pessoa que tem um processamento fechado, que é o meu caso da Fernanda, a gente tem, né, aquele triângulo ali verde colorido, somos cabeça dura para outras pessoas. Por quê? Porque para a pessoa convencer a gente de outra coisa é difícil, como ela mesma falou. Já uma pessoa aberta, ela aceita muito mais as outras ideias, ela aceita, às vezes, feedbacks até negativos, dependendo da situação. Obviamente, tem que ver se os outros centros não estão ali atrapalhando, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ela aceita mudanças, ela aceita ideias novas, ela é mais aberta, literalmente, ela tem a mente aberta. É o que eu estou falando. Essa parada do design humano sempre esteve na boca do povo, só agora que a gente está vinculando por que isso estava na boca do povo. E você vê pelas expressões, fulano tem a mente aberta. Aí você vai ver lá, vai fazer o design dele. Ele tem literalmente a mente aberta. Aí, fulano é cabeça dura, pesada. Você tem que seguir o teu instinto. A pessoa tem autoridade esplênica. Você tem que seguir o seu coração. A pessoa tem o plexo solar ativado. Então, assim, você vai vendo que isso tá na boca do povo. Mas, enfim, por que eu tô falando isso tudo? Porque eu quero desmistificar a lei da atração para vocês. E isso tem a ver com Ajna. O que está acontecendo? As pessoas dessa era da questão da espiritualidade nociva, que eu chamo, né? As pessoas que estão aí nesse oba-oba da nova terra, e que eu sou um ser evoluído. Eu estou no 5D. Eu estou no 5D, eu sou uma pessoa que, uhul, o mundo está se explodindo, e eu estou aqui feliz na minha bolha de felicidade, porque eu penso positivo. Eu sou uma pessoa positiva. Eu vejo o lado bom de todas as coisas. E eu nunca estou down, eu estou sempre up. Enfim. Sim, existe um deboche muito grande aqui. Por quê? Essa pessoa não vê quanto ela tá no not self. Com quanto ela tá no tal do não eu. Não eu. Nossa, até... no desalinhamento. No desalinhamento daquilo dela. Ela tá se negando, ela tá negando as emoções, e ela tá entrando num processo que, no final das contas, quando aquela corda estourar, vai, assim, ter choro e ranger de dentes, e lágrimas, entendeu? Porque a verdade dos fatos é, se você tá sentindo alguma coisa, é porque tem um motivo. Do mesmo jeito que a dor é um mecanismo de defesa, os nossos sentimentos, independente de ser plexo solar aberto ou fechado, eles são um mecanismo de percepção. A gente falou, plexo solar é um mecanismo de percepção. Tá? Você pode estar percebendo a emoção da outra pessoa, e aí tem valor nisso. No caso, a Marta, ela começa a ser mais empática, ela começa a entender o sentimento do outro, e ela pode utilizar isso para... Enfim, se ela fosse uma terapeuta, por exemplo, ela fala, o que você já pensou aqui sobre o seu sentimento de desespero? E a pessoa fala, é mesmo? Nossa, estou sentindo desespero. Porque, às vezes, para as pessoas que são emocionalmente definidas, elas não sabem aquilo que elas estão sentindo. Elas precisam do reconhecimento de outra pessoa. Agora, o problema é quando a Marta se identifica com a emoção. Do mesmo jeito que o problema é quando a pessoa se identifica com o próprio pensamento. Porque você começar a entrar numa vibe de que você é vibrações positivas e você não pensa de um jeito negativo nunca, você só nutre a sua mente de vibrações positivas. E aí, no final das contas, você fala isso porque você não permite que você pense absolutamente nada cagado. Sendo que o pensamento é uma parada que está lá fora, você está processando as informações que você viu, das coisas que você viveu, das coisas que você vivenciou.
Você viu uma placa, você lembra da placa, e é isso, entendeu? Você viu amarelo, você pensa amarelo. Então, você só tá processando o mundo como ele é. E aí, tipo, às vezes passa um sentimento, cara, fulano podia morrer. E, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu não posso estar pensando um negócio desse. Na verdade, é pior, Marta. É quando a pessoa entra naquilo que agora está sendo definido como psicose espiritual, dela achar que porque ela pensou que fulano pode morrer, Ele vai morrer que agora. ele vai morrer. Eu Porque tenho ela esse poder. pensou que ele vai morrer. Então Eu a pensei pessoa que ele entra morrer, numa meu Deus do céu. espiral. Se ele morrer, a culpa é minha, porque fui eu que pensei. Ai, meu Deus, cancelado. Não faça. Não, gente, calma. A gente aí, atrai. no caso, tipo, a pessoa. Eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que todo conhecimento, quando você entra num processo de identificação e que quando você não opera de forma correta, inclusive design humano, tá? Porque, tipo assim, você pode viver o seu experimento de forma incorreta e começar a colocar isso aqui numa parada muito bizarra e, na verdade, Começar a usar usar o aquilo que a design gente humano fala para como justificar determinadas desalinhamento. coisas. Exato. Exato. Começar a usar o que a gente está falando aqui para. Cara, uma mente fora de ordem, um centro fora de ordem, ele vai usar até a ordem para desordenar tudo. Exato. A verdade é essa. Entendeu? Ele vai usar a ordem e a disciplina para promover o caos. Por incrível que pareça, por mais ruptivo que seja. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que os pensamentos, isso foi uma coisa que eu aprendi muito no meu processo de aprender a meditar. Os nossos pensamentos não são nós, são simplesmente pensamentos que são seu cérebro ali, sua mente, processando a realidade como ela é. Simples assim. Não é você. Você é uma coisa tão complexa, é um aglomerado de tantas coisas, de tantas ferramentas, de tanto que não dá para dizer que você pensou uma coisa, você já é um ser humano ruim. É porque você tem um senso ali de sistema de crenças que vai julgar absolutamente tudo que você faz. E se você ainda tiver aquele canal ali do 55, 18, sei lá como é que é o nome do negócio, não é 55, 18, não, 18 alguma coisa ali, liga o root, é o último canal. O do julgamento, 1858? 1858. Pô, você é uma pessoa assim, o pior julgador da vida, né? O pior juiz. No negativo, né, gente? No negativo, exato. No positivo, não. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, o processo de meditação me ensinou que eu não sou meus pensamentos. E a gente atrai aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer pensar. Então, você tá todo cagado, né? Seu subconsciente tá ali gritando com você o tempo inteiro. Seu corpo tá gritando com você, mas tua mente não. Eu sou uma pessoa positiva. Eu vou pensar positiva, eu vou sair dessa merda. E vai cair no meu colo aqui a solução. Não vai. Não vai. Nada vai cair do céu. É óbvio que o caminho se revela para quem caminha. E isso não significa que você, guia, precisa sair iniciando coisas, não. Tá? Eu não tô falando isso. Eu tô falando só que as coisas acontecem causa e efeito. O universo é causa e efeito. E para a gente, às vezes, amadurecer de um determinado ponto, a gente precisa vivenciar o contraste daquele ponto. Então, não dá para acreditar que você vai ser feliz o tempo inteiro, que você vai estar vivenciando vibrações positivas o tempo inteiro, até porque se você não ler o seu corpo, quando ele tá falando com você que você tá vivendo uma situação negativa, você não sai da merda, você fica na merda e fica tentando mascarar a merda, entendeu? É igual, não, a merda é quentinha, eu vou continuar aqui. E a verdade dos fatos é que você não tá vendo o sinal do teu corpo. É como se, vamos lá, do ponto de biológico, eu comecei esse argumento dizendo, a dor não tem um benefício? Você não sente dor no pé para você olhar pro teu pé e ver o que tá acontecendo com ele? Meu Deus, eu pisei em quê? Pisei num troço aqui, doeu. Aí você tira o pé na hora, de uma forma instintiva, você tira o teu pé e olha, meu Deus, pisei num caco de vidro. Aí você vai sentar no lugar, você vai tentar tirar o caco de vidro, você vai agir em cima da realidade que aconteceu ali com o teu pé. Sentimento é a mesma coisa, só que ninguém dá valor ao sentimento. Então você tá se sentindo mal, você tá indo pro emprego, você tá se sentindo mal todos os dias, você tá trabalhando de um jeito que você não se sente bem, que você não sente você só sente frustração. Cara, teus sentimentos estão te mostrando ali que às vezes não é o caminho.
E você está ignorando isso solenemente, porque a tua mente precisa estar o tempo inteiro positiva, porque é só uhul. E, na verdade, não é bem assim. Então, os seus sentimentos são válidos. Se eles estão ali para te ensinar alguma coisa com aquilo. Você, às vezes, para se tornar uma pessoa madura, poxa, quando eu saí da casa dos meus pais, eu passei um monte de treta. Eu precisava passar por aquilo ali para virar uma mulher adulta. Eu precisei enfrentar a solidão, eu precisei enfrentar a falta de grana. Foi parte do meu processo. Então, assim, cada pessoa vai viver o seu processo. É óbvio que você não pode, por causa disso agora, se permitir entrar numa espiral negativa. É o exemplo do pé. É só você olhar para a biologia, para coisas que já são aceitas. As respostas estão lá. Eu estou andando, eu senti uma dor no pé. Eu tiro o pé na hora, eu cuido do meu pé. Ah, não, o sofrimento faz parte da vida. Vou aqui continuar andando, entendeu? No caco de vidro, vou foder meu pé todo, tá doendo, mas eu vou fingir. Vocês estão entendendo que é o tempo inteiro a gente aqui tentando trazer vocês para o equilíbrio? Porque uma hora a pessoa está no mundo da alegria, que eu nunca vou sentir dor, e essa dor não existe. E outra hora, não, eu tenho que sentir dor mesmo, porque não existe resultado sem sofrimento, eu vou passar aqui em cima desse caco de vidro. Tem um outro lugar ali do lado que não tem caco de vidro nenhum. Mas eu passo em cima do caco de vidro que o bêbado jogou no chão, porque eu sou o cara que vai. Pô, não é assim. E tem a pessoa também, Marta, que vai entrar na espiral negativa total e vai entrar na depressão e não vai completa. Não vai nem andar. Aqui tem a vida não serve. Aqui tem um caco de vidro, eu vou sentar no chão, na frente do caco de vidro, eu não consigo mais andar, e aí eu não vou nem atrás da minha própria comida, vou morrer de fome, porque eu não estou aqui fazendo pouco das pessoas que têm depressão. Depressão é uma questão clínica que precisa ser tratada. Eu já quase tive depressão. Não vou falar com você que eu tive depressão porque a psiquiatra que me atendeu falou, a pessoa que tem depressão, ela não consegue nem pedir ajuda. Ela não tem força nem para levantar da cama. Eu estava numa situação, né? Eu passei por uma situação na minha vida que tudo estava dando errado. Eu comecei a entrar numa espiral negativa muito grande e eu passava o dia chorando na cama. Eu não tinha vontade de levantar para tomar banho. E depressão é um pouco isso. Só que ali eu não estava em depressão completa ainda, eu não estava na depressão clínica, eu estava sofrendo uma melancolia. E eu consegui perceber isso naquele momento, pedir ajuda. Eu lembro que ela me passou um remédio antidepressivo, tarja preta. Eu comecei a tomar, mas na época eu olhei para ele e falei assim, eu não preciso desse remédio, eu consigo sair disso sozinha. Mas não com o New Age tóxico, que fala, não, agora eu vou pensar positivo. Não, eu comecei a buscar, de uma forma muito inconsciente. Eu acho que o que aconteceu comigo naquela época que eu comecei a sair da espiral negativa é que eu comecei a seguir meu design. Porque eu comecei a buscar, eu lembro que naquela época eu comecei a buscar o meu ambiente, eu instalei a caminhada da sanidade, que eu não me cobrava de fazer um exercício na praia, eu simplesmente me cobrava de criar o hábito de ir na praia todos os dias. Eu sou uma pessoa de hábito, não só porque eu tenho lá as minhas setinhas, como vocês estão vendo aí no gráfico, a seta do corpo, as duas setas do corpo minhas são estruturadas, são estratégicas, eu realmente preciso de rituais, rotina, enfim. Mas não só por conta disso, nessa época eu não sabia design não, tá? Mas porque eu realmente precisava. Eu tenho esse outro canal aqui, ó, que é o 515, que tem toda uma questão de ritmo ali ligado. Então, assim, eu preciso desses rituais, não só por causa das variáveis, mas por conta do 515 lá. E eu simplesmente comecei a ouvir o que eu poderia fazer dentro ali daquela situação que eu estava, pequenas coisas que começaram a mudar a minha frequência, mudar quem eu era para que eu atraísse coisas boas. Então, assim, você atrai aquilo que você é, não aquilo que você pensa. E para você conseguir mudar quem você é, você precisa passar por um processo de descondicionamento, que leva 7 anos. Talvez o meu descondicionamento começou lá naquela época, lá em 2017. Mas eu não sei. Pode ser que tenha começado lá, pode ser que tenha começado ano passado com design humano, não sei. Eu só sei que eu estou evoluindo cada vez mais, eu estou entrando em contato, eu estou descobrindo coisas novas, eu agora estou aprendendo, finalmente, com quase 40 anos de idade. Estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, coisa que era um desafio enorme para mim. E tudo graças a essa ferramenta. Então, assim, liberdade de ser quem você
é liberdade, primeiro, de aceitar quem você é. Começar a parar de achar que você está errado, porque você precisa de ficar um tempo sozinho. Porque você precisa de ter conforto na vida. Eu tinha esse problema. Gente, eu tenho um gate 10 ali, que é a satisfação de viver. Eu sou geradora pura. Eu vim nessa terra para experienciar conforto e prazer. Só que isso é mal visto pelas pessoas, assumir esse tipo de coisa. Eu lembro uma mentoria que eu fiz, muito, muito bacana com o Du, que ele pediu para eu escrever, né, para eu pensar em quais serão os 4 pilares mais importantes da minha vida. Aquele que, se tirar de mim, meio que quebra minhas pernas, fica difícil de me adaptar. Primeira palavra que gritou na minha cabeça, conforto. E eu falei, nossa, que feio, né? Eu sou uma pessoa tão ruim, eu gosto de conforto. Qualquer ferramenta de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento que você colocar na minha frente, eu vou te apontar algum traço que vai dizer que eu preciso de conforto. Astrologia, meu ascendente é touro. Preciso de conforto. Preciso comer bem. Entendeu? Aqui no design humano, ainda para completar a situação, eu sou taste maker. Eu não aceito, eu não engulo coisas que não são deliciosas e excelentes. Não consigo. Tem gente que consegue, tá tudo bem. Eu não sou essa pessoa. Eu sou insuportável de exigente. E provavelmente aquilo ali, essa curadoria toda, ela tem alguma utilidade para a sociedade. Então, assim, tudo aquilo que você foi literalmente, sabe as meninas superpoderosas quando elas foram feitas? Que ele foi colocando ali os ingredientes e tal? Você também, você tem os ingredientes não necessários para desempenhar um determinado papel e viver de acordo com um determinado tema. Só que as pessoas ignoram praticamente a lei da diferenciação, que cada um é... o meu polegar é completamente diferente do seu. Somos seres diferentes. Não dá para ficar falando que o que funciona para mim funciona para você. E eu acho que o primeiro ponto é a gente aceitar isso. E aceitar isso é aceitar que a gente é. Aí, esse é o primeiro passo para você ser livre para viver a tua vida e ser quem você é, né? Fernanda tá pensando, tá reflexiva. Não, você tá falando, tô ouvindo. Mas eu acho que é isso, né, Fernanda? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, é isso. Enfim, a gente tá aqui para libertar vocês para entrarem no processo de aceitação e poderem começar a decidir como vocês mesmos, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante. Primeiro você precisa se aceitar e depois você precisa aprender a decidir como você e a operar como você. E isso passa por se entregar ao seu processo e a parar de tentar se encaixar naquilo e na visão que a sociedade tem. Então, enfim, passa por, inclusive, parar de comprar curso que coloca que só existe uma única forma. Um único jeito de dormir. Um único Um único jeito de dormir. comer. Uma única dieta a ser feita. Pelo amor de Deus, gente. Você precisa ser quem você é. E assim, eu acho que o primeiro passo de todos é você começar a lembrar daquela situação lá do avião. O que a aeromoça fala? Coloque a máscara em você. E depois você coloca na criança que estiver ao seu lado. Então, assim, antes de você... Toda vez que você começar a se sentir egoísta por ser quem você é, pensa que você tá ficando forte, tá ficando bem, para você dar aquilo que você tem de melhor para quem tá do seu lado. E você com certeza vai ajudar essa pessoa só pelo fato de você estar no teu melhor. E é isso, gente. Acho que esse foi o episódio número 32 do MoçaCast. Se inscreve aqui no canal para você ficar, enfim, de olho em tudo que a gente está fazendo, nos vídeos que a gente está postando. Dá um like se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa conversa. Manda um comentário. Vê se por acaso me fala se a gente conseguiu tirar algum peso do seu ombro nesse, né? Eu tive esse feedback aí nos últimos MoçaCasts, então eu gostaria de saber se está acontecendo isso com você, se a gente está agregando, se vocês estão gostando, se tem dúvidas. E quem quiser saber mais sobre design humano, segue a Fernanda lá no Instagram dela, que ela sempre posta coisas, ela tá ali, ela faz leituras também,
né? Esse gráfico aqui que você está vendo, você pode fazer ele na internet, mas às vezes você não vai entender bolhufas do que está falando, então quer saber sobre o que você é, quem você é e tal, corre lá no perfil da Fernanda, Fernanda Moça, _, lá no Instagram, e no mais, a gente se vê no próximo MoçaCast, todo domingo, 10 horas da manhã. Eba, tchau. Tchau.